Estou mostrando aqui mais ou menos a parafernália, não, de máquina que você precisa para um Taylor Blanking, não? Em um Taylor Blanking você precisa ter o quê? Você precisa ter um processo de corte muito bem definido. O que vocês estão vendo ali é a mesa de uma cortadora totalmente automatizada a laser, né? Onde você descansa nessa mesa a chapa de aço e através de um programa CNC que você executa com auxílio dessa máquina, você consegue então fazer todos os cortes daquela chapa e daí você extrai o blanking ou o pedaço do blanking que você depois em um outro processo vai precisar soldar para no fim estampar. Então eu estou mostrando aqui uma cortadeira, estou mostrando aqui uma solda e estou mostrando aqui depois na imagem superior, estou mostrando um processo de estampagem, uma prensa especializada em blankings com características diferentes. Então, Professor, diga. em toda soldagem, todo blank precisa ser soldado a laser, as chapas, antes da estampagem? Sim, se for Taylor Blanking, sim. Né? Ah, Sim. não pode ser usado outro método de soldagem. Na verdade, é assim, existem vários métodos para soldar, inclusive é isto que estou Uhum. mostrando aqui nesse slide, não? Quando a gente vai falar de soldagem, de blanking, usando o conceito Taylor Blanking, né? A gente pode falar de solda laser, a gente pode falar de solda por feixe de elétrons, a gente pode falar de solda por indução, usou-se também soldagem por ultrassom, né? Só que é assim, o mais comum que a indústria usa hoje, isso é para produção em escala, é a soldagem a laser, é a técnica que se mostrou mais Uhum. convencional e a técnica que se mostrou mais factível do ponto de vista financeiro. Quando já você parte, por exemplo, por uma solda por atrito, inclusive, uma solda por ultrassom, uma solda por feixe de elétrons, ou mesmo indução, já você está indo para o uso de uma tecnologia que é mais cara e é mais dificultosa, entendeu? Então, hoje Não em pode dia... usar Oi? soldagem, não pode usar a soldagem por adição de material, então? Não, não. Isso não se usa mais. Soldagem por adição de material, tipo, por exemplo, um eletrodo revestido, era o que se usava na década dos anos 70, viu? Quem está Uhum. falando aí? Cadu. O Cadu, é o que se usava na década dos anos 70, por isso que não se considerava produtivo. Se iniciou o processo de Taylor Blanking em pequenas peças usando o eletrodo revestido. Você precisa de um soldador muito craque, né? Para soldar duas chapas finas. Quanto mais fina é a chapa, mais exigência de soldador você precisa garantir, entendeu? Porque chapa muito fina, naturalmente, não vai exigir preparação de junta, né? Mas sim precisa de um bom soldador, entendeu? E os Uhum. processos mais automatizados, com proteção de gases, como é o caso de um processo TIG, por exemplo, fica muito distante do que um processo a laser consegue, tá? Veja, é assim, se você precisar fabricar um blanking para uma quantidade limitada de produtos, né, utilizando soldagem TIG, você pode, talvez comporte, dependendo muito do tamanho da costura que você vai precisar desenvolver para juntar os dois blanking. Mas assim, vamos lembrar de um outro detalhe, tá? Quando a gente está falando de Taylor Blanking e você analisa também o material que você está utilizando para fabricar um componente desse, é um material de ultra alta resistência. E quando a gente vai, por exemplo, falar de solda com aporte térmico, a gente precisa tomar muito cuidado, porque quando você faz um aporte térmico no material que você está soldando, não, sempre, isso é categórico, sempre você modifica, em alguma região próxima da solda, você modifica o comportamento mecânico desse material. Então,
zona termicamente afetada, associada ao aporte térmico do processo de soldagem, ela tem que ser o menor possível para que você possa manter o material com o comportamento mecânico que você precisa. Então, a solda não pode ser um problema para você. Das técnicas de soldagem, a que menos aporte térmico você consiga são as mais vantajosas do ponto de vista mecânico e estrutural do componente. Só que são as mais caras. Ultrassom não é um processo termicamente ativado, como é o caso, por exemplo, de uma soldagem a laser. Mesmo assim, soldagem a laser, quando você analisa, esse é um clássico exercício de metalurgia da solda, não? Quando você analisa a zona termicamente afetada, a seção transversal de uma solda, e você mede o tamanho da zona termicamente afetada e compara a zona termicamente afetada do uso de uma tecnologia TIG para uma tecnologia arco elétrico com eletrodo revestido, agora para uma tecnologia laser, a menor zona termicamente afetada você consegue a laser. Nem a TIG você consegue. Tá? Então eu falo disso porque, por exemplo, eu conduzi alguns anos atrás um estudo para verificar a soldabilidade do aço dual phase que a gente estava usando nos tubos para o chassi do Fórmula. E o aço dual phase que a gente usa, ele tem um carbono equivalente a 0,56%. Ou seja, do ponto de vista do teor de carbono, é um aço que tem sérios problemas de soldabilidade. Então, quanto menor for o aporte térmico que você adicione ao material durante o procedimento de soldagem, vai ser melhor. Qual das tecnologias por fusão que a gente testou trouxe melhor resultado? A soldagem TIG. Com soldagem TIG, a gente perdeu pelo menos uns 50, 70 megapascal na resistência mecânica da junta soldada, quando comparado à resistência mecânica do material sem a solda. Tá? Se esse material tinha 780 limite de escoamento, nós chegamos a ter 700 na junta soldada, utilizando o processo TIG. Com o processo MIG, a gente perdia 100, e com eletrodo revestido, usando arco elétrico, jamais testamos, porque não seria o processo que nos justificaria, não? Então é assim, hoje Cadu, o mais vantajoso financeiramente continua sendo a solda laser, mas tem outros processos aí que estão vindo e se estão expandindo pouco a pouco, não? Como é o caso do feixe de elétrons e também a soldagem por ultrassom, né? Certo, então a peça ela não perde resistência na área da solda. Ela perde pouquíssimo. Tá, Ela perde certo. muito pouco, muito pouco. Estamos falando que ela perde 10, 15 megapascal. Entendeu? Tá. Então, você trabalha aí um fator de segurança, não, na escolha do material, que leva, inclusive, em consideração as perdas que você pode ter associadas ao processo de soldagem utilizando o Taylor Blanking. Tá? Uhum. E depois vocês vão ver uma outra situação. Tá? Quando a gente está usando Taylor Blanking, o material, como é o caso do Usibor, que é um material ultra alta resistente, cara, não tem prensa que estampe esse material a frio. Então, você vai fazer o quê? O Taylor Blanking, usando o procedimento de solda convencional, e aí se justifica muito soldagem a laser, porque todo o aporte térmico que o laser ainda pode agregar ao conjunto, e qualquer problema de perda de comportamento mecânico que você tenha nesse blanking, você recupera, porque quando você vai estampar a quente, você tem que aquecer esse blanking até 900 graus, e aí você alivia todas as tensões, aí você padroniza a microestrutura do material, e aí depois você super refria até uma temperatura onde você faz a conformação a quente, e aí, nesse caso, você não perde nada durante o processo de soldagem do blanking, entendeu? Então, a gente tem que ver esse outro lance também da estampagem, que vamos chegar lá daqui a pouquinho. Alguma dúvida até aqui? Tá tudo certo? A minha foi respondida, obrigado.
Show, beleza. Ô, professor, só tenho uma dúvida, assim, como são materiais diferentes, no caso aí, tem algum critério de seleção, por exemplo, posso botar um material ultra duro, assim, ou com mais mole, assim, tipo um alumínio, com aço, assim, tem algum critério da seleção dos materiais? É assim, o critério de seleção de materiais sempre responde a projeto, Matheus. Não tem nem como fugir disso, tá? Eu estou mostrando aqui agora essa coluna B. Nessa coluna B, eu estou mostrando, por exemplo, estou variando a espessura, utilizando dois materiais diferentes, o azul e o amarelo, e o laranja, tá? O que se faz normalmente? Se faz uma análise estrutural e se determinam os pontos mais críticos, né? Então, uma estratégia tecnológica muito utilizada é se pega a coluna e analisa ao longo dela aonde que ela sofre mais esforços. E é ali onde ela sofre mais esforço onde eu vou garantir a maior espessura. E é nos pontos onde ela tem menos esforço onde vou garantir a menor espessura. Isso se o critério for espessura, que eu estou mostrando ali, ok? Agora, pode ser aonde que ela sofre mais esforço, além de manter uma espessura maior, eu vou aumentar o limite de resistência do aço que eu vou usar ali, entendeu? Então, você, fazendo uma análise de distribuição de esforço nessa coluna, você resolve fatiar ela em duas partes, em três partes, em quatro partes. Partes, já diz tudo. Partes. Se você resolve fatiar ela em três partes, cada parte é um material. Pode ser o mesmo material, só que de espessura diferente, ou pode ser materiais diferentes com igual espessura, ou pode ser materiais diferentes com diferente espessura. Aí você resolve. O que define é o quanto você está disposto a pagar. Entendeu? Então, é claro que se você tem que reduzir peso e você tem que reduzir custo, o Taylor Blanking te permite tudo isso, porque aonde você vai garantir resistência mecânica, que é o terceiro elemento importante, é onde você vai colocar o material mais caro. No resto, você coloca o material mais em conta. Entendeu? Esta é a lógica do Taylor Blanking. E qual a diferença em relação ao convencional? No convencional, você teria que fabricar o componente todo com o material mais caro, que é o mais resistente. Entende? Então, isso é uma grande vantagem. Uma grande vantagem. Então, você usa materiais diferentes para reduzir peso, para reduzir custo sem comprometer a resistência mecânica, e você usa espessura diferente para quê? Para reduzir massa sem comprometer resistência, garantindo o custo. Então, essa relação é muito importante em qualquer elemento que você analise. Gente, eu vou falar isso para vocês, que é assim, a grande maioria dos veículos hoje em dia usa Taylor Blanking. Não se faz sem se usar Taylor Blanking. Todos esses veículos que estão nessa premissa de alta resistência, né? Peso reduzido, entendeu? Alta resistência, menor massa, custo acessível, é por aí que vai o Taylor Blanking, entendeu? As pessoas falavam assim, como é possível que um Opel da Volkswagen possa ser um carro popular acessível do jeito que ele é? Sabem por quê? Porque o Opel usou Taylor Blanking em 98% dos componentes estruturais. E o que aconteceu? Onde era necessário investir em resistência mecânica, foi investido em material nobre. Onde não era necessário, se usou aço 1020 convencional. E ele é um carro 5 estrelas. Entende? Então, o que encareceu em materiais acabou sendo compensado com os outros elementos que foram constituídos a partir de materiais mais em conta, mais acessíveis. Tá?
Então, longarinas dianteiras e traseiras, assoalho dianteiro, painel interno de porta, elementos de reforço como coluna A, B, soleira, tudo isso se faz com Tailor Blanking, ok? Estou mostrando uma coluna B aqui, vocês percebam que em alguns pontos ela é de 1 milímetro de espessura, em outros pontos ela pode variar de espessura, em outro ponto ela tem uma espessura padronizada, em outro ponto pode variar de espessura. Por que pode variar de espessura? Porque são pontos onde não é exigido tanto a espessura quanto em outros pontos né? Ou porque nesse ponto onde você varia a espessura, você usa um material mais resistente, né? Espessuras é algo que vocês precisam entender. Vocês podem calcular e o seu projeto ele fica ótimo com 1,41 milímetros de espessura, né? Você trabalha com espessura 1,41, por enquanto o fornecedor tem condição de te garantir 1,41. Mas ele pode, depois de um segundo lote que você recebe desse fornecedor, não é 1,41, 1,39. Então, é muito importante que você trabalhe com um intervalo de confiança aí de espessura, porque o fornecedor ele não garante sempre a mesma espessura no mesmo material, tá? E isso está tudo muito relacionado com controles do processo de laminação das espessuras no processo de laminação a frio. Estou mostrando mais aplicações onde você vê Tailor Blanking, não? Você vê aí, por exemplo, membros laterais da parte traseira do veículo, onde você tem, por exemplo, anel das portas. Vamos ver esse anel das portas com mais calma. Nós vamos ter o módulo de reforço de porta, nós vamos ter membros laterais dianteiros deformados a quente, que são os aços Usibor que eu estou falando para vocês. Temos coluna A, temos barra de torção, todos esses elementos são fabricados com Tailor Blanking. Aonde que vocês têm informação de todos esses elementos? Naquele site que eu falei para vocês, vocês têm todas essas informações, inclusive no próprio site da ArcelorMittal Corporação, vocês têm também essas informações, esses gráficos foram extraídos ali, inclusive. Então, você vê, por exemplo, elementos da parte inferior do body, e você vê, por exemplo, ali, cada cor, quanto mais vermelha mais resistente o aço tem que ser, ok? Elementos de fechamento de porta, que são, nesse caso, os painéis internos ou mesmo o painel externo. Vou mostrar agora, por exemplo, o anel das portas conformadas a quente. Olha o que eu estou falando para vocês. Antes, a gente usava esse arranjo de fabricação do anel externo do veículo, não? Nós temos aí a coluna A, temos a coluna B, temos a longarina. Perceba no esquema do lado esquerdo da tela, não? Uma configuração básica, ou uma configuração de ponto de partida, digamos assim, sabe? O que geralmente se fazia há pelo menos uns 4 anos atrás. E aqui eu estou mostrando o que se faz atualmente. Então, veja, deste lado nós temos 1, 2, 3, 4 elementos. 1, 2, 3, 4 elementos. 4 elementos que foram fabricados isoladamente e que na hora de montar são montados da forma em que vocês estão vendo aí representado, ok? Inclusive a coluna A encaixa nessa estrutura, nessa soleira, não? Nessa estrutura de reforço ali, não? Eu estou mostrando, por exemplo, os aços que geralmente são utilizados, ok? O Usibor 1500, 1,2 milímetros de espessura. Nós vemos o Dual Phase 600, 1,5. Nós vemos o Dual Phase 780 e nós vemos o Usibor de 1500. Veja, agora a solução que está sendo dada, é de usar sempre o Usibor, né? Sempre o Usibor e usar um ductibor
de 500 para garantir essa parte inferior, que ela não é tão exigente quanto é a estrutura naturalmente vertical lateral da coluna B. O que eu estou mostrando aí para vocês em linha tracejada são os pontos onde nós, digamos que teríamos uma mudança de espessura e ou de material, né? Então, veja que na coluna A, aí, essa coluna da parte superior, não? Você vê um Ucivor 1500 com 1,2 milímetros. Você vê na coluna B, que é a vertical, um Ucivor 1500, o mesmo material, só que com 1,7 milímetros de espessura. E veja como varia a parte inferior desse anel de porta, não? Na parte que recebe a coluna B propriamente dito, que é a base de 1,7 milímetros, você tem um ductibor que tem 500 megapascal de limite de resistência mecânica, né? Então, você substituiu um aço dual phase 780 por um ductibor, um aço com uma ductilidade aparente em relação ao Ucivor convencional, né? Veja qual é o ganho que você tem em redução de peso. Aquela estrutura inicial, ela pesa aproximadamente 15,8 quilogramas. Este outro lado daqui, usando esse arranjo de materiais, você consegue reduzir 20%, né, do peso do conjunto, não? Utilizando material mais resistente, né, em alguns casos, e ajustando as espessuras de parede. Veja que no corpo da coluna, nesse arranjo assim, você tinha, por exemplo, 1,8 milímetros de espessura, toda a coluna até a base, 1,8 milímetros de espessura, ok? Agora, nesse outro lado, você tem na coluna 1,7, né? E na base você tem 1,5. Então, veja quanto você reduz de espessura nos dois componentes, sem contar o custo do conjunto, que é mais em conta utilizando esse ductibor do que utilizando o Ucivor nesse trecho da coluna que eu estou mostrando aí. Ou seja, esse é um arranjo que você faz de forma conveniente, hein? Aqui eu estou mostrando o módulo de reforço de portas. No módulo de reforço de portas você pode ter até dois elementos, hein? Você vê deste outro lado aqui, você vê o painel interno de porta. O painel interno de porta é o quê? É uma chapa conformada com uma geometria conveniente que, digamos que vai compactar ou vai fechar todos os elementos estruturais internos, né? Você vê, por exemplo, que ele é constituído por três materiais, hein? Três materiais diferentes, 1,2 milímetros, 0,7 milímetros e 1,5 milímetro, não? Você vê, na parte superior, você vê a estrutura dos três elementos que fazem parte do blanking híbrido, né? E na parte inferior, você já vê o material estampado, como fica estampado, não? Ele está estampado a frio, né? E ele ainda não foi cortado, nesse caso não foi cortado o excesso de material que você tem após a estampagem. Então, digamos que este é um momento do processo de estampagem que você retira o material antes de ele passar pela punção, que descarta, então, esse excesso de produto, não? Nós vemos aqui membros laterais internos, nós vemos longarinas, nós vemos todas as barras que são utilizadas para absorver energia durante o impacto. Elas todas são feitas com Taylor blanking, geralmente 2, geralmente 3 aços diferentes, hein? Temos a parte, o anel traseiro de fechamento, e aí, nesse caso, você usa pelo menos 3, 4 materiais diferentes, né? Então, com espessuras diferentes. Estou mostrando aqui longarinas. As longarinas, elas são fabricadas em pelo menos 3 materiais diferentes. Você vê caixa de roda, pelo menos 2 materiais diferentes, espessuras diferentes. Depois você tem assoalho,
você tem uma diversidade de soluções. Qualquer que seja o componente hoje produzido em chapas ou a partir de chapas, há uma grande tendência a ser analisada a possibilidade de substituir a chapa, o monoblanking, por um blanking híbrido, e aí a diversidade de arranjo que vocês veem aqui nesse gráfico é o que eu, inclusive, já coloquei para vocês naquela folha de processo, uma das planilhas tem esse gráfico aqui representado, não? Então, digamos que você teria aqui um esquema padrão básico, que poderia ser uma coluna B, um reforço de teto, uma tampa traseira interna, uma caixa de rodas, um painel lateral interno, seria constituído por 2 materiais, né? Blankings, um blanking único, integrado, híbrido, com espessura diferente, ou com materiais diferentes. Veja o para-choque aí, hein? São 2 materiais diferentes, que podem ter espessuras diferentes, hein? Então, senhores, não tem segredo, Tailor Blanking, alguns cuidados que vocês precisam tomar, né? A seleção do material, ela tem que seguir critérios de resistência, né? E esses critérios de resistência são definidos por projeto. Essa é a primeira grande coisa, né? Para você garantir o esforço mecânico que o elemento precisa garantir durante o uso. Então, primeira coisa, critério de resistência. Depois, se vão ser 2, 3 aços, se vão ser a mesma espessura, diferente espessura, se decide com base na factibilidade financeira, inclusive com a disponibilidade de máquina para você fazer esse processamento. Então, todas essas variáveis, as quais depende do Tailor Blanking, elas são resolvidas em campo. Em laboratório dá para testar, sim. O que precisa um laboratório para testar um Tailor Blanking? Uma técnica de corte bem aprimorada, uma técnica de solda bem ajustada e depois uma prensa para você testar a estampabilidade desse conjunto no soldado, não? Mas em escala industrial, a gente faz testes já em componentes com tamanho e proporção real, né? Você pega, por exemplo, a estrutura do blanking para imprimir, para estampar nele uma coluna A, e a partir daí você analisa o elemento, a distribuição de tensão, e você, baseado no portfólio de materiais que o fornecedor pode te fornecer, aí você então decide que uma parte pode ser aço trip, a outra parte pode ser o Cibor, né? Uma parte pode ser aço dual phase, outra parte pode ser dual phase. Esta é dual phase 630, esta é dual phase 1200, entendeu? Então, esse é o arranjo que o Tailor Blanking pressupõe, né? Vou mostrar agora 2 vídeos, me parece que um deles, que os 2 já vocês viram, mas eu vou comentar eles. Estou fazendo o corte processadamente, agora estou levando para um forno. Veja, esse é um material, único material, um único material. Estampou. E agora? Percebam vocês o que acontece. Os 2 blends já foram cortados, devidamente cortados, eles estão sendo posicionados para passarem por um processo de solda. É muito importante que vocês entendam